Olá, graça e a paz, estamos no ar com o nosso sábado sincero nesta hora, em oração, já é que a bênção do Todo-Poderoso, Todo-Gracioso, do Todo-Amoroso esteja aí tocando em você, tocando na sua vida. Vou aproveitar esse momento, vou ver se eu consigo, sou muito bom disso, vou ver se eu consigo compartilhar aqui, gente, espera aí, só um momento, vamos ver se eu consigo compartilhar, compartilhei aqui. Vou tentar compartilhar mais um pouquinho aqui para ver se eu consigo, que às vezes chega a hora da live e eu não compartilho. Voltamos aí, estou compartilhando aqui, né? Graça e paz, espero que esteja me ouvindo bem. Se já tiver, dá um joinha aí, feedback para nós nessa noite, nosso sábado sincero, e de já em oração aqui, para onde que você esteja nesse momento, onde você se encontrar, que a bênção da vida, a bênção do Todo-Poderoso, Todo-Amoroso esteja aí com você, está com você como está aqui comigo. Essa é a minha esperança, essa é a minha fé, porque sem essa fé eu não sei como seria, né? Então vou aproveitar esse momento, estamos aqui com o nosso, né, esse meu brinquedo aqui que eu gosto dele, de brincar um pouco, e vou aproveitar esse momento para a gente ministrar um pouco louvor nessa noite, nesse sábado, né? Tudo é perda se os meus olhos não estão em ti. De que vale ter o mundo com suas riquezas se não há tua presença em mim? Tudo é vaidade, tudo é perda se meus olhos não estão em ti. De que vale ter o mundo com suas riquezas se não há tua presença em mim? E as vãs das ilusões eu me esvaziei, e as vãs paixões eu me esvaziei.
vãs paixões eu me esvaziei. E das vãs paixões eu me esvaziei. É isso aí. Sem a presença do nosso Deus, tudo é vaidade, tudo passa. Mas o que vale para nós realmente é os nossos olhos nele, é os nossos olhos estar nele, e isso faz toda a diferença para nós. Que os meus olhos, que os seus olhos, que nós estejamos ligados nele, conectado com ele, no dia que se chama hoje, na hora que se chama agora, e isso faz toda a diferença em nossas vidas, né? E eu estava ouvindo essa canção, sendo ministrado por ela, me permitindo ser ministrado, e eu vi o quanto ela tem um fundo de verdade, o quanto ela fala para nós esses dias, que tudo, e hoje nessa hora, nesse sábado à noite, sábado sincero, tudo aí fora, tudo é vaidade. Se os meus olhos não estão nele, como eu falo, meus olhos não estão em ti, de que vale ter o mundo com toda a sua glória, com todas as suas riquezas. Há um texto no Evangelho que diz que o mundo passa, tudo que há no mundo também, mas os que fazem a vontade do seu mestre, no caso aqui Jesus, dizem que esses permanecem juntamente com a palavra dele. Então tudo passa, e nesse tempo passageiro que a gente possa tocar aquilo que é atemporal, aquilo que vai além do passageiro, além do tempo e espaço, tocar naquilo que nós chamamos de eternidade, e aí faz toda a diferença. E quando isso acontece, a gente pode cantar, como diz o trecho dessa canção: e das vãs paixões eu me esvaziei. E das vãs paixões eu me esvaziei. Ainda estou a me esvaziar, Senhor. E das vãs paixões eu me esvaziei. Oh, me esvaziei. E das vãs paixões eu me esvaziei. Tudo é vaidade, tudo é perda, se os meus olhos não estão em ti. De que vale ter o mundo com suas riquezas, se não há tua presença em mim? Tudo é vaidade, tudo é perda, se os meus olhos não estão em ti. E de que vale ter o mundo com suas riquezas, se não há tua presença em mim? Das vãs paixões eu me esvaziei. Das vãs paixões eu me esvaziei. E das vãs paixões eu me esvaziei. Das vãs paixões, e das vãs paixões eu me esvaziei.
presença em nossas vidas que faz a diferença. Gratidão. Olá, esse sábado sincero, que a graça e a paz esteja fluindo em sua vida hoje e sempre. Hoje eu estou com uma reflexão aqui no meu coração, uma mensagem tremenda, é uma mensagem que eu estava meditando nela por esses dias, e essa mensagem eu encontrei ela no Evangelho de Mateus, gente. Evangelho de Mateus, deixa eu dar uma olhada aqui, no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Capítulo 2 tem uma coisa interessantíssima aqui, um detalhe que se você ler muito rápido, você não pega o discernimento aqui da... Tem muita coisa aqui, muitos insights nesse trecho de Mateus, capítulo 2. Se você quiser acompanhar isso, tem uma Bíblia em casa, ou sei lá, no seu tablet, no seu Kindle, não sei. Acompanha aí, né? Notebook, computador, celular, ou se tiver outro celular, né? Tá aqui, porque essa passagem, ela fala dos magos do Oriente. Fala dos magos do Oriente, essa passagem. Alguns dizem que eram 3 magos, outros dizem que era 4 magos, mas acredita-se também que era uma caravana, na verdade, então não dá para ter uma numeração, arriscar com a numeração certa. Talvez foram até mais do que 3, mais do que 4 magos, né? Porque fala-se de uma caravana que vinha do Oriente, e eles se apresentam, quando eles chegam em Jerusalém, porque a mensagem para eles dizia que ia nascer o menino, o rei dos judeus. Olha só, o rei dos judeus, era essa mensagem. Então, só que eles tinham esse aviso, essa revelação, por uma estrela que brilhou lá na cidade deles, lá na região onde eles estavam. Essa estrela brilhou ali, e essa estrela anunciou o nascimento do menino Jesus, do Cristo. Anunciou para aqueles magos, anunciou para eles. Eles talvez entendiam a linguagem dos astros, estudavam os astros, as estrelas. Então houve um entendimento deles, o próprio universo conspirou em favor disso, para que o entendimento fosse confirmado, que havia realmente uma direção ali, uma diretriz autêntica, real, uma revelação divina. Então eles vão seguindo aquela estrela, brilhou lá na região que eles estavam, e não só brilhou, mas anunciou para eles, né? Eles tiveram uma comunicação através do brilho dessa estrela, e essa comunicação era o nascimento do menino, do Cristo, né? Do menino Jesus, o Cristo. Era a comunicação. Então eles rapidamente se prepararam e foram seguindo aquela estrela como uma bússola, né? Como um guia. Aquela estrela era como um guia. É interessante porque no livro de Apocalipse, quando fala das 7 cartas, as 7 igrejas, aí o Espírito se apresenta dizendo as 7 igrejas que falam de 7 estrelas, né? 7 estrelas, o anjo, né? Ao anjo da igreja, e a visão é como se fossem estrelas, né? Então esses anjos, essas estrelas, essa simbologia, né? Essa simbologia não somente astral, mas celestial, na verdade. A simbologia celestial são símbolos de espiritualidade, de realidades espirituais. E essa realidade espiritual, ela também trouxe uma revelação para esses magos. Os magos vão seguindo. Só que os magos, eles não estavam alienados da vida, eles entendiam como é que funcionava o sistema, inclusive na própria região deles, no Oriente. Então quando eles chegam em Jerusalém, eles já tinham a direção, o lugar, eles confiavam naquela iluminação que trouxe eles ali para ver o nascimento de Jesus. Mas eles também estavam respeitando toda a jurisdição daquele lugar, toda a província que estava ali, as autoridades daquele lugar, tanto religiosas como políticas, né? E no caso tinha um rei,
o rei, para quem não sabe, o rei era o Herodes, né? Chamado o título de Herodes, né? O Herodes grande, o Herodes tetrarca, era o Herodes, era o rei. Né? Então eles vão até o palácio, eles vão ao palácio lá para se notificar, para se identificar, se apresentar, e eles vão procurar uma informação sobre onde é que vai nascer o rei dos judeus. Mas a estrela já estava guiando ele desde o Oriente. Né? É tanto que eles falam isso aqui, está aqui no capítulo 2 de Mateus, ele diz o seguinte, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, ele diz assim, ó, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Vimos a sua estrela. Detalhe, essa estrela é identificada como a estrela deles, como a estrela do Senhor. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, eles vão aonde? Até o rei. Porque aqui, ó, diz assim, e o rei Herodes, ouvindo isso, olha, então eles foram até o rei, falar com o rei. Ouvindo isso, perturbou-se, ele e toda a Jerusalém. Todo mundo ficou ali perturbado. Como assim? Por que ficaram? Porque ninguém ali estava esperando por isso. Ninguém ali estava esperando por isso. E esse ninguém ali, na verdade, não era um ninguém, o João ninguém. Era o próprio rei, o rei Herodes. E aqui fala também que havia escribas e sacerdotes. Mas aqui ainda diz mais, toda Jerusalém. Pelo menos as principais autoridades não estavam esperando por isso. E aí aqui diz assim, ó, e congregados todos os príncipes, ou seja, os principais, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Olha só, ele está até um pouco desatualizado, desinformado. Ele tem que perguntar aos escribas, aos sacerdotes principais. O rei chamando, um chamamento do rei é urgência, né? Tem que obedecer. E aí eles consultaram lá as escrituras proféticas e aí falaram, ele vai nascer em Belém da Judéia, segundo o profeta, está escrito, Belém da Judéia. E aí diz aqui assim, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela aparecera. Né? E enviando-os a Belém, diz, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-o a mim, para que também eu vá adorá-lo. Para que também eu vá adorá-lo. Quando vocês acharem onde é que esse menino está, até porque o próprio Herodes, ele estava ali perturbado, mas ao mesmo tempo ele estava com uma intuição, acreditando naquele brilho daquela estrela. Ele estava acreditando que aquela conversa não era uma conversa simplesmente de mago, de magia, dos astros, mas era algo que realmente tinha a ver com o dedo de Deus, com o propósito do reino de Deus na terra. Então ele disse, então quando vocês acharem esse menino, falem para mim, falem rapidamente para mim, porque eu quero ir também. No caso, como é um rei, né, tem que ser adorado, então eu quero ir também adorá-lo. Né? Se vocês estão indo adorar, vocês magos do Oriente, eu também quero adorá-lo também. Quero adorá-lo. E o que ele falou foi bem coerente, porque é de se esperar isso, né? É de se esperar o rei dos judeus nascendo, o menino rei dos judeus. Então, vamos recepcioná-lo, né? Sou um rei generoso, sou um rei bondoso. E se bem que a história não diz bem assim a coisa. E aí fala aqui, ó. E tendo eles ouvido o rei, partiram. Eles ouviram o rei e partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles. E aqui é que está a nossa esperança, essa estrela que vai adiante de nós. Nós vamos ouvir muitas conversas. A gente escuta muitas coisas. Escutamos pessoas dizendo tantas coisas para nós. Uns dizem que nos amam, outros prometem coisas que não cumprem. Né? É que nem nesse período agora, que é um período que há muita promessa, muito barulho, muito ruído.
e pouca demonstração de ação coerente ao discurso de amor, de paz, de tantas outras promessas, né? Que são só propagandas, são promessas que não se sustentam em quem está dizendo, né? Infelizmente. Então, assim, o Herodes está aqui prometendo uma coisa: eu quero adorá-lo, deu a palavra, eles ouviram, claro, quem tem ouvido ouve tudo, mas retém o melhor. Então, o que eles fizeram? Eles voltaram o foco, a atenção àquela estrela. Eles perceberam que o reino estava muito atualizado para guiá-los, ainda que deveria, por causa do título dele de rei. A quem muito é dado, muito é esperado, muito é cobrado. Porém, mesmo sendo rei com todo o poder, não estava apto para guiar, para ser um guia para aqueles magos do Oriente. Então, diz aqui que os magos voltaram-se para a estrela e diz que a estrela continuou guiando eles. Eles pararam ali por uma questão, um dever cívico, um dever de cidadania, de consciência, e pararam, porque o rei era uma autoridade. Às vezes a gente tem que ouvir, não é a questão de não ouvir ninguém. Vamos escutar, mas continua com foco na estrela, porque essa estrela não é qualquer estrela, é a estrela do Senhor, é a estrela do Senhor. Então continua o foco na estrela. Se você quer realmente adorar Ele em espírito e em verdade, ser um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, então coloca seus olhos na estrela, porque a estrela é do Senhor. Escuta, quem quiser falar, escuta, mas segue a estrela. Porque se aquela palavra que foi dita é autêntica, ela também vai seguir a estrela também. Você vê que o Herodes nem foi, mas ele disse assim: vão, quando vocês acharem ele, me avisem rapidamente, olha, rapidamente, que eu quero ir também lá prestigiar também o menino, o rei dos judeus, que vocês estão falando aí, né? E aí diz a história que a estrela ia adiante deles. E o que mais aqui? Até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Quando ela chegou no local que o menino estava, ela parou. Ele está aqui. Era como um GPS ali, né? Um GPS guiando. Ele está aqui. O endereço agora é aqui. Não era no palácio. Eles primeiro entram naquele caminho do rei Herodes, apesar da estrela estar guiando. Porque, com certeza, a estrela talvez, quando foi para o caminho onde estava Cristo, ela passou, tinha que passar. O palácio era bem centrado. Eu não conheço bem a questão geográfica, mas acredita-se que o palácio era bem centrado. Então, os magos vindo do Oriente, eles entrando ali, eles tiveram que passar por aquele palácio, como já foi dito, até uma questão de cidadania, uma questão de respeito, de submissão, reconhecimento às autoridades, né? Então eles fizeram isso, foram até bastante espirituais, para fazer isso, respeitar tudo isso, fazer isso, aquela coisa, e isso é necessário. Porém, a estrela não para no palácio, ela trilha, mostra o caminho é mais além. O caminho está além do palácio de Herodes. O caminho está além, porque ali não tinha só o palácio, diz que eles fizeram ali uma congregação, eles se congregaram, chamaram os principais escribas e sacerdotes, eles leram o livro da lei dos profetas, para as escrituras, mostrando onde nasceria o rei dos judeus. E aí falaram em Belém, está aqui escrito, leram, se congregaram, leram, mas nem todo lugar que se congregam, nem todo lugar que estão se congregando. Você vê, tinha uma congregação, tinha sacerdotes, tinha um rei, não era o rei Jesus, mas tinha um rei homem, né? Tinha os escribas, os que escreviam, tinha os escribas, tinha a escritura, né? Mas a estrela não parou ali. A estrela não parou naquele lugar. A estrela continuou. Ela não ficou ali naquele palácio. Ela não ficou ali naquela congregação. Ela prosseguiu. O caminho era além daquele caminho do palácio de Herodes. E talvez hoje é uma palavra para nós. Há um caminho para nós além do caminho do palácio de Herodes. Apesar de ser um palácio, eu sei que vivemos um tempo onde a vanglória, né, a glória do mundo, dos homens, ela aponta para o palácio. E até em nome de Deus, aponta para o palácio, né? Eu gosto de uma passagem do Evangelho que Jesus, quando fala do primo dele, do João Batista, ele fala assim: a quem saíste a ver no deserto? Quem?
os que se vestem bem, né, os grandes, os nobres, eles dizem, não, mas esses assistem nos palácios, ou seja, eles se reúnem nos palácios, eles congregam no palácio, eles banqueteiam no palácio, mas a quem saíste para ver no deserto? Porque o primo dele, João Batista, a voz profética, estava era no deserto. O projeto do Senhor, através de João Batista, estava no deserto, que preparava o caminho do menino Jesus. Preparava o caminho do Cristo. Aliás, no caso de João Batista, ele já estava anunciando o homem Jesus. Inclusive, ele mesmo batizou Jesus, segundo o Evangelho. Ele batiza Jesus. Então, Jesus falou assim, olha, mas são os grandes que se banqueteiam, que se reúnem, que assistem, né? Ele usa essa expressão, assistem no palácio. É um lugar de se reunir, eles se congregavam naquele lugar. Havia ceias, havia banquete, havia tantas outras coisas, né? Talvez o que menos havia era a adoração ao Deus Espírito, né? O que menos havia. Se bem que era para ter, mas era o que menos havia, era adoração. Por isso os magos querem adorar, até porque os magos trouxeram suas ofertas, eles querem trazer suas oferendas e adorar o Senhor. A primeira adoração que o Senhor recebe, que o menino Jesus recebe, são dos magos do Oriente. Então os magos chegam, diz o texto aqui que eles começam a se alegrar muito quando chegam, tem grande júbilo, se alegram muito por encontrar o menino Jesus, se alegram por saber, por ter a confirmação que aquela estrela realmente era uma guia ali do Senhor Jesus para o encontro dele onde ele estava, o local certo, exato. Então eles ficaram felizes, porque quando eles encontram o menino, aquilo foi confirmado para eles, né? Valeu a pena o estudo dos astros e tudo aqui. Olha aqui, encontramos o menino Jesus. Fomos no palácio, mas nem no palácio foi possível encontrá-lo. Mas aqui nós o encontramos aqui, o menino Jesus, que bênção. E eles entrando na casa, estavam numa casa, agora aqui numa casa, acharam o menino com quem? Com sua mãe, com Maria. E aí diz que na hora que eles viram o menino, se prostraram. Nem teve muita conversa, não ficaram lá conversando com Maria, ela perguntando, e aí, como é que foi a viagem? Foi muito cansativa? Vocês querem comer alguma coisa? Não foi assim. O encontro foi muito espiritual. Acho que quando Maria percebeu que aqueles homens não eram dali, não eram judeus, eram do Oriente, eram os magos, ela ficou, o que vai acontecer agora aqui? O que está acontecendo que Deus me revelou? Que surpresa é essa, Deus? E aí diz que eles se prostrando, o adoraram e abrindo seus tesouros ofertaram dádivas. Quer dizer, a oferta era como uma dádiva, não era nada por imposição, nada obrigatório, era uma dádiva inestimável, né? Ofertando aquela dádiva ali para o menino Jesus, que eles consideravam como rei. Ele era rei de fato, apesar de ser um menino, era rei. E eles com aquela visão que transcende, aquela visão do futuro, aqueles magos tinham aquela visão do futuro, enquanto para alguns era só um menino que nasceu na manjedoura, para aqueles magos que tinham uma visão de águia, eles viram, é o rei, ele é o rei dos judeus, ele é o rei. Vimos um rei ali atrás, né? Herodes, né? Mas esse aqui é o rei dos judeus. E quem viu? Os magos, foram revelados aos magos. E não foi só isso que foi revelado aos magos, não. O Senhor revelou coisas mais ainda aos magos. Quer ver? Diz aqui assim, ó. Depois que eles ofertaram incenso, mirra, né, o ouro e tal, terminou a adoração ali, com certeza conversaram depois com Maria, com os pais do menino. Aí diz assim, ó, e sendo por divina revelação. Olha aí, divina revelação. Então, foi o próprio Deus que falou com eles, o divino falou com eles, trouxe uma revelação para eles, ó. E sendo por divina revelação avisados. Eles receberam um aviso por divina revelação. Quantos não estão querendo um aviso por divina revelação? Né? Eles receberam. E qual foi o aviso que Deus deu para eles por revelação? Qual foi o aviso? Está aqui, ó. E foi em sonhos, né? Detalhe aqui, né? Mateus escreve, em sonhos. Eles tiveram essa divina revelação, Deus falou com eles em sonhos. Acredite-se então que eles dormiram, né? Um pouco dormiram, talvez cansados, como a gente falou que da viagem, dormiram um pouco. Diz assim, não sabemos o tempo desse momento, dessa revelação, se foi antes, porque o texto que aparece aqui depois da adoração que eles foram avisados.
mas pode ter sido que eles foram avisados no meio do caminho, eu não sei. Em algum momento eles pararam, tiveram o sonho e tiveram essa advertência. E é um aviso divino. E qual foi o aviso? Está aqui, ó. O aviso era esse: para que eles não voltassem para junto de Herodes. Que eles não voltassem para junto de Herodes. Até porque lembra quando Herodes falou assim: quando vocês acharam indo, venham rapidamente me avisar. Venham rapidamente me avisar onde é que ele está, qual é a casa que ele está, que eu quero ir lá também. Mas o que é que Deus fala para os magos? Não vão, não. Não voltem lá. Não voltem. E aí tem uma palavra que me chama a atenção aqui que diz assim, ó: partiram para a sua terra, né, para o Oriente. Aí diz aqui: por outro caminho. Partiram para a sua terra, né, por outro caminho. Ou seja, eles não vieram pelo mesmo caminho. Eles não voltaram, na verdade, pelo mesmo caminho que vieram. Eles voltaram para o Oriente, mas eles pegaram um outro caminho. O que é que eu aprendo aqui? Que primeiro porque há um outro caminho. Há um outro caminho para se chegar no mesmo lugar. Há um outro caminho para se chegar em casa. Há um outro caminho. Agora, muitas vezes o homem não sabe qual é esse caminho. Mas Deus sabe todas as coisas. Por isso o importante é estar em comunhão com Ele. Ser um adorador como esses magos adoraram Jesus. E você vai ter a revelação, nem que seja em sonhos, eu não sei, mas você vai ter a revelação te avisando, talvez para você não ir voltar para junto de Herodes. Herodes era o rei na época. E ali dele, juntamente com ele, estavam os principais sacerdotes, os escribas, ou seja, havia uma coligação ali com uma politicagem até com a religião. Era o rei com a religião, juntos. Mas o único que pediu para quando encontrasse Jesus o avisasse foi o rei Herodes. Só que o divino falou o que para os magos? Não vão. Não avisem para ele. Não voltem para ele. E aí o que eles fizeram? Diz que porque eles voltaram para casa. Mas diz que eles pegaram um outro caminho. Ou seja, não um caminho que passasse pelo palácio de Herodes. Não um caminho que eles já tinham passado por esse caminho. Lá eles viram quem? Lá eles viram congregados Herodes. Lá eles viram congregado, inclusive, os sacerdotes, os escribas. Lá eles viram a escritura sendo examinada. Em cima da hora, mas estava. Lá eles viram a mulher de Herodes, a filha dela. Talvez tinha danças lá, coreografia. Salomé era filha da Herodias, né? Dizem que ela dançou e agradou um dia o rei no seu aniversário, Herodes. E ele falou que ela podia pedir qualquer presente, e ela pediu a cabeça do primo de Jesus, numa bandeja de prata, a cabeça de João Batista. Foi o que ela pediu. Então, olha como esse lugar é perigoso. Um lugar de alta periculosidade, apesar de ser um lugar que aparentava, ostentava grandeza, riqueza. Era um palácio. Palácio do rei. Porém, um palácio perigoso. E somente aqueles advertidos por revelação divina tinham essa visão. Os magos tinham essa visão. Esses magos, eles tinham visão além do alcance, né? Visão de águia, visão espiritual. E a minha oração ao Espírito Santo que você receba, você que está assistindo aqui, você receba esse discernimento diante das situações que você se encontrar na sua vida. Às vezes você quer voltar para sua casa, mas só que você sente aquela voz dentro de você falando: não vá por esse caminho. Então como é que a gente faz? A gente obedece a voz, porque se ela fala não ir por esse caminho, ela vai te mostrar que tem um outro caminho. Porque Deus não é de confusão. Se Deus fala para você não ir por aquele caminho, Deus não disse para eles não voltarem para o Oriente, não foi isso. Ele disse só para não voltar para junto de Herodes. Só não voltem para junto de Herodes. Não voltem para o Herodes. É melhor ir para o Oriente do que ir para o Herodes, para o palácio do Herodes. Olha que coisa, né? E aí diz que eles então, entendendo isso,
procuraram o quê? Um outro caminho. Eles procuraram um outro caminho. E aí então chegaram no seu destino, né? Então, se eu fosse intitular essa mensagem de hoje, seria isso, né? A mensagem de hoje seria o quê? Olha o trecho aqui. Partiram para a sua terra por outro caminho, né? Então a mensagem de hoje seria essa, né? Um outro caminho. Um outro caminho. Aí a pessoa vê o tema assim, um outro caminho, o que quer dizer? Aí tem que assistir toda a live, pegar desde o começo, gravada, para entender o que é esse outro caminho, tá certo? Então, gente, esse hoje foi o nosso sábado, né? Nosso sábado sincero. Então, quero agradecer a Deus pela sua vida, por essa participação que nós tivemos hoje. Aqui, no começo cantamos um louvor. Então, depois você assiste essa live gravada e tem uma mensagem tremenda para nós, que é a mensagem que eu estou ministrando essa semana, porque falou muito no meu coração e eu podia pular a página da Bíblia, porque essa mensagem ainda ecoando no meu espírito aqui, a revelação dessa mensagem. Então, que Deus abençoe vocês, uma ótima noite, bom descanso, fiquem com Deus, que a graça e a paz seja com seu espírito, alma e corpo. Não esquece, às vezes o que nós temos que fazer é ouvir a voz do Senhor. E como? Adora, esteja em adoração, porque Ele vai nessa comunhão te avisar. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então o Espírito vai te guiar. Às vezes nós nos prendemos a um caminho, a um jeito, a uma forma, e falamos que aquilo é de Deus e que não muda. Só que aqui Deus mudou. Deus mudou o trajeto do caminho dos magos. Ele disse, não voltem para o Herodes. E olha que o Herodes pediu para eles voltarem. Quando eles achassem Jesus, volta aqui. Quando volta no palácio, né? Talvez ele ia até celebrar quando eles voltassem. É tanto que diz a história que depois o Herodes, quando viu que eles não voltaram, diz que o Herodes se sentiu iludido pelos magos. Se sentiu enganado pelos magos. E diz a história que o Herodes ficou furioso, irado, e mandou matar várias crianças. Houve uma chacina de crianças para ver se encontrava Jesus, para matar Jesus. Olha que coisa. Então diz que ele se sentiu enganado, iludido pelos magos do Oriente. Mas na verdade os magos iam até voltar. Mas foi o próprio Deus que disse, não voltem. Não voltem para lá. Não voltem. Então aquilo revelou o coração do rei Herodes, que na verdade ele não queria adorar coisa nenhuma. Ele não queria adorar. Ele queria era poder e faria de tudo, até mataria para não perder o seu poder. Até faria o mal, quem quer que seja, porque ele é um rei inseguro, como tem muitas pessoas hoje inseguras. E aquilo que fosse uma ameaça ao poder dele, né, ao poder que ele achava que tinha de rei, ele iria fazer de tudo para tirar essa ameaça, né? Então, Deus, sabendo do coração dele e poupando a vida dos magos, porque Deus guarda aqueles que o buscam, que o adoram, ele disse, não voltem para o palácio, não voltem para aquele lugar. E a minha pergunta hoje seria nessa reflexão, qual é o palácio hoje que está te chamando de volta? Qual é o palácio hoje que você acha que tem que voltar para lá? Porque a palavra de hoje é, não volte para aquele lugar. Não volte para aquele lugar. Ah, mas é um palácio. Pois é. Por mais que seja um palácio bem ornamentado, as paredes, as pedras de ouro, de pérolas, um lugar, uma mega estrutura, hiperestrutura, a mensagem de hoje, desse sábado sincero, é, não volte para o palácio de Herodes. Não volte para o palácio de Herodes. Não volte para aquele lugar. Não volte. Aquele lugar é um lugar onde pessoas dançam e pedem como prêmio, como presente, a cabeça do profeta. Não pense que os que estão naquele lugar realmente se satisfazem com o palácio. Não, estão lá dentro, mas estão vazios, a ponto de preferirem um profeta morto do que estarem em paz no seu palácio. E adoração naquele lugar não tem. Não a Deus. O que há é idolatria. O que há é idolatria, ganância, orgia, luxúria. Todo esse bacanal acontece nesse lugar. Então,
Por mais que seja um palácio, por mais que tenha um rei com a coroa, tem autoridade, é autoridade. Deus não nega a autoridade de Herodes, é autoridade. Porém, essa autoridade não pode ser, nesse momento, não vai ser boa, não vai ser saudável, benéfica para você. Não é o que Deus tem para você. Então o que eu faço? Não volte para aquele lugar onde você passou. E como é que eu faço? Deus vai te mostrar um outro caminho. Um outro caminho. Porque o Senhor, Ele é o caminho dos caminhos. Ele diz que há caminhos que parecem bons ao homem, mas no final são caminhos de perdição. E muitas vezes o caminho dele é um caminho estreito, é um caminho que poucos querem trilhar nesse caminho. Mas é o caminho que conduz à vida. Gratidão. Essa é a nossa ministração hoje no Sábado Sincero. Que a graça e a paz seja com o seu espírito, alma e corpo. Deus te abençoe. Fica essa mensagem. Já curte, compartilha, comenta e vamos continuar nesse caminho do conhecimento do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz.